20 anos para a construção reputacional, mas bastam 5 minutos para jogá-la no lixo, ou seja, para ela virar pó. Então, hoje, o bem mais precioso é exatamente a reputação. Adotar políticas de compliance robustas é prevenir fraudes e preservar a reputação. Então, painel. Como a falta de compliance afeta a confiança de stakeholders e investidores. A importância da preservação reputacional. Para mediar esse debate, eu chamo a Clarissa Campos Bernardo. Opa! Bem-vinda, Clarissa. A Clarissa Campos Bernardo é advogada, diretora de Relações Institucionais do IASP, mestranda em Direito Processual Civil pela PUC São Paulo. E para debater, eu convido o Gustavo Lucena, conselheiro consultivo do movimento 100% Transparência do Pacto Global da ONU. E vice-presidente de Governança, Riscos e Compliance do Grupo OLX. Também chamo Luli Hattfarer, que é professor... Opa! Prazer. Olá, Luli. Tudo bem? O Luli é professor da Escola de Comunicações e Artes da USP. E, além deles, René Medrado, sócio de Pinheiro Neto Advogados e doutor em Direito pela USP. Muito obrigada. Obrigada. Vamos lá? Esse aqui está funcionando? Tá, né? Boa tarde a todos e a todas. Para mim é uma honra estar aqui com pessoas tão ilustres. A minha área, na verdade, direito é de família e sucessões, então para mim é um desafio estar aqui. Eu tive que estudar um pouco, porque não tem vínculo, né, propriamente dito, com o tema. Eu fui também juíza do Tribunal Regional Eleitoral, que me deu uma grande experiência, uma outra visão do direito, né, porque eu atuei como juíza e vi várias coisas também importantes para nosso tema de hoje. E hoje nós vamos falar sobre o seguinte: em um ambiente de crescente exposição pública e transparência, não é? A reputação corporativa virou assim a cereja do bolo, digamos assim, né? Virou não, tornou-se das empresas. Mas, de outro lado, nós temos o quê? A gente tem percebido que as empresas perdem valor em minutos. E esse painel, eu acho que vai complementar muito o painel anterior. Eu acho que vai dar uma robustez, né, maior. Eu vou começar, então, fazendo as minhas perguntas, porque aqui a gente tem pessoas da área do direito, tecnologia, institucional. Então, eu vou começar minha pergunta para o meu colega, doutor René. Doutor René, e essa pergunta parece que já foi abordada pela nossa querida Helena Cantanhede, falou um pouco sobre isso, mas eu não vou deixar de colocá-la. A pergunta é: existem boas ferramentas de governança no Brasil e, mesmo assim, continuamos a experimentar situações nas quais transparência, ética e outras práticas similares estão... assim, eu gostaria de saber como que isso consegue driblar a política do compliance, né? Como é que porque nós temos um crescente movimento de transparência, ética, essas discussões mesmo que a gente está tendo aqui hoje, mas mesmo assim a gente continua vivenciando e, assim, não sendo pessimista, me parece que vamos continuar a vivenciar. Então, como é que eles conseguem driblar a prática do compliance, né?
Bom, muito bem. Em primeiro lugar, queria aqui agradecer na pessoa do Dr. Roberto Liviano pelo convite. Também acredito que seja muito importante que a gente tenha uma discussão a respeito justamente do tema de corrupção, do tema de compliance, justamente nesse momento, embora seja a 10ª edição, não deixa de ser muito tempestivo o tema e justamente a discussão que a gente está fazendo. Acho que o painel anterior ele tratou muito bem de vários aspectos, até a partir da visão do advogado, a partir da visão interna também da empresa. A questão, sim, nós temos muito boas ferramentas de compliance. Hoje em dia, falar em 2026, tanto que o compliance, que as ferramentas de compliance foram evoluídas nos últimos 20, 25 anos, seja em termos de treinamento, seja em termos de técnicas de treinamento, de verificação, seja também em técnicas de investigação e também de acompanhamento diário a respeito da rotina de cada da rotina empresarial, não temos como dizer que a gente não esteja no estado da arte em termos de ferramentas e compliance, né? Também acho que em termos de análise ou de percepção do valor do compliance para as empresas, também me parece que isso já é um conceito absolutamente depreendido. O que eu quero dizer? Ter ferramentas de compliance, ser percebido como tal, tem valor para as empresas, tanto do ponto de vista como sendo um ativo estratégico, como também do ponto de vista mercadológico, né? Mercado de capitais, na medida em que a empresa é percebida como uma empresa com maior transparência, o mercado de capitais ele vai, obviamente, perceber isso como valor, né? Por conta da governança que aquela empresa apresenta para o mercado. Agora, como é que passa, né? Como é que passa? Eu acho que tem algumas questões. Acho que uma delas, quando que as corporações, as multinacionais ou as empresas nacionais adotam, especialmente as empresas no Brasil, adotam mecanismos de compliance, né? Acho que tem fatores externos. Nós tivemos, quando se compara especialmente corporações, especialmente americanas, nós sempre tivemos fatores externos que levavam a uma pressão justamente para a adoção desses mecanismos, para adotar e serem aderentes aos mecanismos ou ao padrão de compliance externo, né? Sabemos também que desde 1978, 79 tinha a legislação de FCPA, que é o Foreign Corruption Practice Act, que também por muito tempo foi um fator externo de preocupação. Então acho que um dos primeiros pontos são os fatores externos, o ambiente externo. O ambiente externo hoje, sinceramente, ele não é favorável. O ambiente externo hoje, seja internacional, seja por meio da suspensão do FCPA, que foi realizado pelos Estados Unidos na administração Trump, embora tenha mantido a própria FCPA para empresas estrangeiras, mas suspendido para fins das empresas norte-americanas, criam, de alguma forma, uma ideia de um certo arrefecimento nos controles ou até mesmo no rigor da persecução criminal que lá poderá ser realizada. Então esse é o fator número 1. À medida em que o fator externo, por meio da própria indicação da parte do governo americano, indica um arrefecimento desses controles, obviamente que isso acaba sendo incorporado depois pelas empresas e isso chega também no Brasil. O segundo fator, eu diria que é a ideia de que, bom, é ativo estratégico, eu posso me posicionar, a empresa pode verificar, o empresário, o dono da empresa pode verificar que tem uma percepção de valor advinda desse comportamento de compliance, mas logo percebe que os seus peers, que portanto os seus pares não o fazem. Essa sempre foi a questão do compliance. Ah, mas eu faço, mas se o outro não faz, se eu pago, se eu emito nota, recolho imposto, o outro não faz isso, obviamente que eu entro numa situação de desvantagem competitiva. Ao longo dos últimos 20 anos, essa situação ela foi melhorando claramente, né? Mas acho que na medida em que o ambiente externo ele indica o contrário, nós também passaremos a ver isso. E aí, não podemos dizer, acho que foi comentado aqui, né, que não queremos ser nem o otimista
nem o realista, nem o pessimista chato, e seria um realista esperançoso. Mas antes de falar de esperança, a gente precisa falar de realidade. E a realidade hoje também, quando vemos uma situação de questionamentos bastante importantes, em vários, especialmente vindo do próprio Supremo, e também em outras áreas da administração e também na administração federal, obviamente que isso acaba tendo um efeito sobre o empresariado, né? Justamente porque a liderança política, se ela própria está posta perante questionamentos, e aqui sem fazer o juízo de valor, mas apenas o fato das questões estarem sendo feitas, me parece que isso também mina a própria crença do empresariado e do acionista, do dono, que acho que a questão do compliance obviamente, você tem a governança em geral, a diretoria ela vai fazer essa implementação, mas é o dono da empresa que dita se efetivamente será um compliance efetivo ou se será um compliance de papel. Na realidade, essa situação de ambiente externo, ela cria um ambiente para que mesmo que as regras de governança, de compliance anticorrupção, compliance concorrencial, compliance tributário, compliance de direitos humanos, e por aí vai, porque hoje na realidade o compliance se divide em diversas dimensões, ele vá se arrefecendo, e mesmo que todo o ferramental esteja presente, muitas vezes dê espaço para não atendimento. Paro por aqui para continuar a conversa. Eu fazer um comentário só, essa coisa de um faz, o outro não faz. Essa semana eu estive com uma amiga, o marido dela foi desembargador, e ela me falou o seguinte, como é que agora meu marido, né, e o TJ não terá mais os penduricalhos, sendo que o ministro do Supremo Tribunal Federal recebe 130 milhões, né? Então, esse tipo de comparação. Então, um faz, outro não faz. Não tem nada a ver, se você pensar no primeiro momento, mas tem a ver. Porque, assim, o penduricalho não tem... É uma prática que, a meu ver, já deveria ter sido afastada há muito tempo, né? Mas, enfim. A próxima pergunta eu vou fazer para o doutor Gustavo Lucena. Até que ponto a governança corporativa pode ser considerada efetiva sem uma cultura genuína de compliance e não apenas um instrumento formal dentro da instituição? Tá ótimo. Obrigado pela pergunta. Primeiro, boa tarde a todos, todas. Uma honra estar aqui também. Obrigado pelo convite. Ela não vai ser efetiva se não tiver um compliance bem estruturado, né? Bom, o meu LinkedIn lá é aberto. Hoje eu sou conselheiro de diversas empresas, Itaúsa, Dexco, Copa Energia, 2 bancos, né, e, entre outros, né, e além do Pacto Global da ONU. E todos esses ambientes, compliance é o pilar principal, né? Quando a gente fala de governança corporativa, estamos falando de accountability, né, de você de fato prestar contas. Estamos falando sobre equidade, né, na governança, então tratar todos como iguais, sejam minoritário, majoritário. Estamos falando também da própria responsabilidade, né, quando a gente fala de responsabilidade dos administradores. Quando a gente falar um pouco sobre a lei das SAs, é muito claro ali, falando que, sim, a empresa, né, tem que dar lucro aos seus sócios, acionistas, mas também tem responsabilidade para o seu ambiente da comunidade, a responsabilidade para quem nela trabalha, né, a responsabilidade para terceiros, e terceiros você inclui fornecedores, parceiros, reguladores. Então, veja que compliance está em tudo o que você faz. Então, quando você não tem uma estrutura, quando eu falo estrutura, estamos falando de políticas, competência, capacidade, estamos falando de investimento, estamos falando de relacionamento. Quando você não tem tudo isso, como que eu vou garantir um accountability correto? Né? Aquele número que vem para a mesa e você fala, esse número tem substância, ele é verdadeiro, ou ele é correto. Né? Quando você fala de imagem e reputação, sem o compliance, como eu vou garantir uma governança para os meus acionistas e investidores, né? Quando eu falo sobre equidade, se eu não tenho ali um canal de denúncia, se eu não tenho ali um respeito, né? Se eu não tenho ali, agora estamos colocando direitos humanos, né, na pauta ali de relacionamento com fornecedores, se eu não tenho tudo isso,
como que eu vou estruturar corretamente a governança, né? Então, quando eu olho para o meu conselheiro aqui do meu lado, ou olho para um executivo que me traz uma informação, se ali tem uma desconfiança, ninguém toma decisão, né? Ninguém está ali confortável com o que vai ser dito. Então, compliance, para mim, é o pilar, né? Se eu falasse que ele é a pitada de todos os pilares da governança, é isso que eu queria deixar essa mensagem. Muito obrigada. A pergunta agora vai para o Luli. Hoje você enxerga a tecnologia mais como instrumento de controle ou prevenção do compliance? Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui, queria agradecer a todos vocês. Eu queria mudar um pouquinho o foco para aquilo que foi conversado, aquilo que foi anunciado bem no comecinho disso, quando a gente falou dos 20 anos para construir uma reputação contra 5 minutos para destruí-la. Deixa eu falar desse aparelhinho aqui, tá? Talvez vocês não conheçam, mas ele é usado por aproximadamente 6,5 bilhões de pessoas no mundo, sendo que dos usuários de smartphone, 90% usam mídias sociais. Existe um fenômeno que a gente comenta na ECA. Opa, sem querer apertei a cadeira. Olha só, pronto. Afinal de contas, eu sou menor que os dois, não posso deixar a cadeira ser menor que os dois. Existe um fenômeno que a gente comenta na ECA, chamado de pós-negacionismo. E ele é diferente do negacionismo por uma questão muito simples. O negacionismo é uma ciência travestida. Então eu tenho coisas como homeopatia, coisas como astrologia, que elas têm a aura de ciência, têm a construção que parece ciência, tem um conjunto de material publicado que parece ciência, mas não é ciência. O pós-negacionismo é muito pior do que isso, porque ele simplesmente levanta a dúvida. E aí a gente vê o grande problema que a lei em geral, no mundo inteiro, enfrenta quando um pequeno oligopólio de 3 ou 4 empresas controlam praticamente a comunicação global. Né? Quer dizer, se você for ver, os maiores veículos de comunicação são da Meta, do Google, ou talvez, sei lá, para 2 ou 3 que ainda usem o Twitter. Então, assim, eu tenho pouquíssimas empresas tomando conta de uma coisa enorme. Se eu mando uma correspondência para você e alguém abre essa correspondência, é crime. Ok? Então ela é. Agora, se eu mando um cartão de Natal para 10 pessoas, ele tem que ser carimbado com impresso e pode ser aberto pela empresa de Correios e Telégrafos. Por que isso não acontece nos grupos de WhatsApp? É surpreendente. Pensar que uma mensagem de WhatsApp minha para você, ela é obviamente sigilosa, mas uma mensagem de WhatsApp minha para um grupo de 1 milhão de pessoas, não é? Torna a relação muito difícil de acompanhar. O problema em geral da lei é que a lei corre atrás do crime. A lei corre atrás da contravenção. A lei normalmente ela serve para reparar, mas o problema é que uma vez que é jogada uma pedra na reputação, todas as leis, todo o compliance, tudo que existir, não vai conseguir restaurar adequadamente a vidraça que foi uma vez quebrada. Então, o problema que a gente tem, na verdade, é que a estrutura de mídia social e o descontrole que esse pequeno oligopólio exerce, né, e a gente pode somar o oligopólio Microsoft, Apple, então basicamente são 5 ou 6 empresas, né, Amazon, Apple, Microsoft, Google e Meta. Se você pega o descontrole que essas empresas têm e absolutamente o descaso que essas empresas têm com relação a qualquer estrutura legal no mundo inteiro, é um grande problema. A gente pode até falar muito bem que dentro do LinkedIn, que eu considero a rede social de mentiras, né, porque lá todo mundo é limpo, todo mundo tem uma excelente reputação e todo mundo só tem elogios para os outros, está tudo mais ou menos controlado. Mas a mesma coisa não acontece no YouTube, a mesma coisa não acontece no Instagram, e absolutamente a mesma coisa não acontece no WhatsApp, no Telegram ou naqueles que ainda usam Facebook. Então o grande problema que nós temos hoje não é a lei, é o enforcement, né? Quer dizer, eu posso até ter uma estrutura de compliance muito boa. Como eu consigo garantir que isso seja efetivado em uma estrutura de mídia social sem que seja tarde demais? Porque eu posso até demitir um indivíduo que fez alguma bobagem em uma mídia social, mas aí já é tarde demais.
O famosos, para cada um sigilo tem uns 45 vazamentos, se a gente está falando de pouca coisa. Então, o grande problema que a gente tem hoje é que nós estamos muito concentrados na preservação da reputação, mas a quebra dessa preservação, ela está completamente fora do controle, e não há praticamente estrutura legal para prevê-la, ou para preveni-la, desculpa. Para preveni-la. Bom, prevê-la e preveni-la. Enfim. Bom, eu vou voltar a pergunta agora para o doutor René. Até que ponto, doutor René, você vê que diretores e conselheiros podem ser responsabilizados, né, pela ausência da política do compliance? Até que ponto? Doutora Clarissa, isso vai depender, obviamente, do tipo de legislação que a gente estiver falando, né? Do ponto de vista concorrencial, que é onde atuo com maior ênfase, existe a responsabilidade do grupo econômico, obviamente, mas também as pessoas físicas que tenham participado vão poder também, eventualmente de práticas de cartel em especial, vão também poder ser responsabilizadas, seja por meio de processo administrativo no CAD, seja por meio até de processos criminais, né? Para isso, a ausência de controles de governança, do ponto de compliance, do ponto de vista concorrencial, pode ser visto como, ele pode ser considerado pelo CAD ali na apreciação, até mesmo em termos de dosimetria, porque simplesmente poderia ser considerado para fins de análise da cadeia de comando, né? Do ponto de vista da lei de anticorrupção, aí existe a responsabilidade objetiva e até alguma discussão sobre se seria constitucional, né? Até mesmo a responsabilização objetiva. Mas as pessoas jurídicas vão ser responsabilizadas tanto do ponto de vista administrativo quanto civil, né? Do ponto de vista da CGU, é interessante ver que a própria lei de corrupção ela coloca a existência de programas de compliance como redutores de eventual multa. Então, isso é um ponto que traz, de alguma forma, um incentivo para se construir mecanismos de controle de governança de compliance. Mas existem empresas ainda que não tenham esse mecanismo de compliance? Não, né? Todas têm hoje. Não. Certamente tem empresas que não têm. Na realidade, a gente tem que considerar que tem empresas menores, médias, grandes corporações. A grande questão é a sofisticação mesmo do programa e depois também o acompanhamento que se faz dele, né? Então, tem empresas enormes que têm hoje os diretores de compliance, que, portanto, eles trabalham apenas com isso. Agora, obviamente, tem empresas médias ou até pequenas, que muitas vezes vão operar, especialmente com espaço público, ou vão operar com venda, com poder público, por conta de licitações, etc., que estão expostas, muitas vezes, a situações de fraude à licitação, etc., etc. Então, nessas circunstâncias, é importante que a empresa estabeleça os seus próprios mecanismos de compliance, não tem dúvida. Agora eu volto para você, doutor. Não, usa isso aqui, ó. Está aqui já. Tá, obrigado, gentileza. E aí, a minha pergunta é se a reputação ela pode ser reconstruída após um escândalo, né? A reputação da empresa, como aconteceu no caso da Odebrecht, etc., né? Sim. Olha, irreversível o dano? Acho que não, né? Não, ela de fato, tem uma cauda muito longa para você reverter, né, essa reputação. A reputação, ela é criada, acho que bem dita, por consultorias, né, e modelos. Você leva, acho que uns 10 anos para fortalecer uma reputação e você derruba ela muito rapidamente, né? E a reputação, ela é criada como a empresa lida com fornecedores, como a empresa lida com os funcionários, como a empresa lida com seus clientes, como a empresa lida com seu órgão regulador, fiscalizador. A gente vê várias empresas ganhando o selo Great Place to Work e são empresas totalmente tóxicas, né? Vários casos de assédio sexual, assédio moral, né? Então, muitas buscam selos, ganham reputação, mas quando sai um escândalo, né, isso derruba qualquer selo. Então, sim, a reputação tem que ser criada por todos os executivos, né, todos têm que estar juntos.
E às vezes pequenos passos destroem aquela reputação. Só o fato de eu apoiar algo primeiro e eu apoiar depois, às vezes o que eu apoio depois é o compliance. E olha a mensagem que eu estou dando, né? Aquilo que eu omito ou aquilo que eu me presencio falando também cria uma reputação. Aquilo em que eu coíbo ou não coíbo, eu também crio uma reputação. Então, quando eu olho um executivo do meu lado, sendo omisso de um tema muito gritante, que é compliance, eu sou o primeiro a dar a voz que ele não teve. Peraí, você foi omisso, deixa eu levantar a mão aqui, esse tema passou despercebido, o posicionamento é esse, né? Também a mensagem que você dá para um caso de falha de compliance, naquele momento, a agilidade com que você trata aquilo também cria a tua reputação. Podemos falar casos de consumidores que não consumiram, não vou falar nomes de empresas aqui, né, que não consumiram mais vinhos, por questões trabalhistas, né, que não consumiram produtos lácteos porque tinham fezes de rato, né, um caso mais antigo, que não entraram em 2 lojas de varejo porque tinham trabalhos escravos. Mas nem depois de muito tempo, assim, o tempo... Olha, a cauda é mais longa, né? Então, eu lembro do jornal mencionando marca X num shopping, a loja vazia porque foi constatado o trabalho escravo na confecção daquela roupa. Então você fala, Gustavo, arranha a reputação, não só reputação, mas também a empregabilidade, né? A honra do funcionário, né? A cadeia inteira, né? Então, sim, tem que ser cuidado. Quando vem para a mesa um tema que afeta a reputação, notadamente é tratado como um problema operacional. Vai lá e resolve. Não, isso tem que ser tratado como gestão de crise. E a gestão de crise tem que ter uma narrativa, tem que ter uma pessoa de relações públicas junto. Jornalistas adoram nesse momento. Trago para a mesa e falo, aconteceu isso, foi um caso pontual, olha o nosso programa como ele é feito, surpresa para nós, estamos dando a resposta que tem que ser dada. Então a gente chama para a mesa. Eu vou lembrar de um caso, quando eu estava como vice-presidente do Grupo LX, essa marca era lembrada sempre por um apresentador, né? E aí sempre falava, olha lá, aconteceu na LX, né? A pessoa foi roubada quando foi vender uma moto, mas ninguém sabia que mais ou menos 480 casos nós resolvíamos junto com a Delegacia de Polícia Civil, né, em Brasília, São Paulo, junto com a Delegacia de Crimes Cibernético. E quando o caso aparecia na televisão, era caso que nós montávamos. Mas a gente não queria que o nosso nome aparecesse, né? O Grupo LX identificou, né, os grupos e junto com a polícia, a parceria, cuidado desse caso. Então, tivemos que ir nas redes de televisão mostrar, peraí, o que você está citando o nosso nome, na verdade fomos nós que montamos a operação, né? Só que a gente não quer esse marketing, a gente quer outro marketing. Então, tem que ter relações públicas, tem que ser lidado como gestão de crise, tem que ser levado a sério, né? E o que você diz primeiro, o que você diz depois, vai dizer a tua reputação há 10 anos. Muito obrigada. Luli, os programas de compliance são suficientes, né, para evitar a corrupção dentro de uma empresa, ou ainda o grande desafio é a cultura, né, a educação dentro? Bom, acho que um ponto muito importante que também a gente esquece de medir, também diz respeito à estrutura de mídia social. Basicamente, assim, o grande quebrador de compliance não está na televisão, não está no rádio, não está nos jornais, está na mídia social. Essencialmente, o maior problema, né, a maior mancha de reputação, ela acontece na mídia social. E aí é muito importante a gente verificar aonde a reputação está sendo medida. Porque é muito confortável. A gente vê grandes erros, né? Grandes erros, assim, notórios erros de empresas que fizeram toda a mensuração, ou de reputação, ou de sucesso de uma marca, ou de estratégia de mercado, dentro de um grupo de yes men que concordavam com tudo
e não combinou com o outro lado, né? Não combinou com o russo. Acho que o melhor exemplo a gente tem agora nas notícias, a invasão do Irã, né? Quer dizer, ninguém imaginou que fechariam o Estreito de Hormuz, né? Ninguém imaginou, claro. Então, assim, o grande problema às vezes é que a gente pode, com quem a gente mede a reputação. O algoritmo da mídia social, inclusive assim, se a gente for falar com geração Z, então for falar de TikTok, Kawaii e outras estruturas de vídeo, ou mesmo YouTube Shorts ou Instagram, ele é feito ou mesmo inteligência artificial, que tem só dois problemas, né? Não é inteligência e não é artificial, fora isso é ótimo, né? Essas coisas são feitas em cima da ideia de concordar com você e de reforçar com você aquilo que antigamente chamaríamos de puxa-saco. Então, o que acontece? Você tem uma estrutura que a hora que você mede dentro do seu network, o seu network concorda com você, porque a função dele é concordar com você. Veja, se eu pego a ideia de entreter, né, que é a ideia básica do entretenimento, entreter não é educar, entreter não é informar, entreter é manter dentro, né, entreter. Então, se eu quero entreter você, eu vou concordar com tudo que você diz. Então eu faço uma medida de reputação que não vai me desagradar e concorda com tudo que eu acredito, concorda que eu estou certo, e a hora que isso é colocado no público geral, você vê coisas. Eu lembro de uma empresa de esmalte que colocou como nome de algumas cores algumas atividades que homens deveriam fazer, e daí ela achou ótimo, achou uma baita ideia de campanha de marketing, até que o principal público dessa empresa, que afinal de contas era uma empresa de esmaltes, então as mulheres falando, ué, mas isso não é mais do que obrigação. Como assim lavar louça? E foi absolutamente um tiro pela culatra. Então o grande problema que a gente tem hoje, a estrutura de compliance ela é muito bem feita, ela é muito bem estruturada, a estrutura de medição de reputação ela também é muito boa. O problema é que na maior parte das vezes elas estão nos lugares errados. A estrutura de compliance ela não abrange o dano causado por um estranho qualquer que inventa uma mentira qualquer para ganhar clout em mídia social, que tira uma foto de qualquer coisa e fala que isso aqui é o iogurte da empresa tal que está estragado. Esse lugar que você está falando? Esse lugar? No Instagram, por exemplo, sabe? Quer dizer, você pega um influencer qualquer que diga uma bobagem qualquer. O que é um influencer? Basicamente é um idiota com opinião e público. Então, assim, a hora que eu não tenho mais um gatekeeper, a hora que eu não tenho mais uma estrutura de filtragem de um idiota qualquer, o idiota qualquer pode falar uma coisa qualquer. E a questão é como o compliance filtra ou se protege do idiota qualquer. Entendi. Doutor René, essa questão da responsabilidade, né? A falha no compliance pode gerar responsabilidade objetiva ou depende de culpa? Novamente depende do regime jurídico, né? Concorrencial, anticoncorrencial. Eu até peço desculpas, porque assim, como eu não sou há da problema área, algum, né, não há problema nenhum. assim, o que é óbvio, para mim, não é tão Claro, fácil. Claro. Na parte de anticorrupção, a CGU acabou se manifestando a respeito disso recentemente. Mesmo quando você tem uma responsabilidade objetiva, ela até iria numa linha de desconsideração da personalidade jurídica para atingir as pessoas físicas, né, responsáveis. Esse é um ponto que pode ser, acredito que, muito questionado e discutido. De toda forma, vai se trabalhar com responsabilidade objetiva da corporação, e aí é toda a discussão sobre se é suficiente você fazer uma punição ao nível da pessoa jurídica ou se deveria, na realidade, focar na pessoa física. Essa é uma discussão que foi muito discutida. O próprio ministro Vinícius defende uma linha da CGU, defende uma responsabilidade mais nas pessoas físicas, mas esse é um debate que já está há uns 2, 3 anos sem ter, de fato, um encaminhamento concreto, né? Eu queria retomar a questão da reputação. Eu lembro bem, tem uns 20 e tantos anos, que nós recebemos lá no escritório um diretor jurídico de uma empresa japonesa que tinha passado por um processo de cartel mundial, era um dos casos mais famosos de cartel no mundo, e nós defendíamos essa empresa no CAD, né? Teve uma preocupação por parte da empresa, depois dela ter passado por um processo por mais de 5 anos, é um daqueles casos que aparece em filme, que teve a FBI, né, teve até um filme com o Matt Damon, que ele faz justamente aquela situação. E ele veio até o escritório com a preocupação de dizer que a empresa tinha instaurado nós estamos falando de 2010, 2003, 2004,
portanto, há bastante tempo, para dizer que a empresa tinha feito um trabalho de instauração de mecanismos de compliance, que ela tinha feito treinamento, que ela tinha buscado justamente trabalhar para que novas situações envolvendo a prática de cartel não mais se realizassem. E para mim chamou muito atenção, e por que eu trago isso aqui hoje, né? Me chamou muito atenção o fato desse alto executivo da empresa se importar em falar para os seus respectivos advogados em um outro país, justamente para sobre as medidas que estavam sendo tomadas. Por que isso é relevante? Acho que bem na linha do que o Gustavo comentou, a restauração da reputação, ela vem a partir de ações que não sejam apenas internas, mas também atos externos que demonstrem isso. Obviamente que não podem ser apenas palavras, elas têm que ser percebidas como realidade. Muitas vezes a reputação ela vai passar, a restauração da reputação ela vai passar também por uma troca, muitas vezes, da liderança, né? Isso muitas vezes é bastante dolorido, e passa também por esses atos externos que transmitem uma mudança de mentalidade. Não necessariamente do ponto de vista na própria atividade econômica, onde a empresa atua, onde tem a expertise, onde tem, obviamente, o know-how, mas em relação à forma de fazer, né? Então, e aí certamente mais 10, 20 anos aí para reconstruir. Se demora 20 anos para construir, para reconstruir, certamente mais tempo ainda, né? Eu vou fazer uma pergunta, não sei se é inadequada, mas enfim, vai lá. Se a responsabilidade se a responsabilidade for da pessoa física, será que isso não tem um efeito melhor para que a empresa como um todo tenha uma prática mais efetiva? Porque enquanto está no jurídico, né, sabe, o nome da empresa muda, o nome da empresa e continua, mas se for na pessoa física, né, não sei se... Sem dúvida, né? Quando é só verificar os casos. Então, isso. Seja do ponto de vista de anticorrupção, cartel, etc., existe a previsão, obviamente, de responsabilidade criminal. Tá. Responsabilidade criminal é em cima de pessoa física, né? A não ser no ambiental, que é uma outra situação. Mas ali, isso leva, sim, e aí falando, atuando com os diretores, com os acionistas que se veem numa situação de uma persecução criminal, realmente isso de fato impacta muito, né? Claro que a questão de pagar uma multa, muitas vezes ela pode ser objeto depois de questionamento perante a autoridade administrativa, pode ter um questionamento depois judicial a respeito da dosimetria que foi aplicada, se a base da multa era... Então ainda existe algum espaço para discussão sobre o tamanho da multa, depois pode entrar em refis, pode entrar em uma série de situações que podem ser resolvidas ao longo do tempo. Uma persecução criminal, não. Ela abala a reputação da pessoa, então até o fato de ser investigada, isso realmente, investigada não, objeto de um inquérito, objeto eventualmente de uma ação penal, isso de fato cria um ambiente muito ruim, especialmente em situações que né, a gente vê em alguns casos que, alguns casos atuais, certamente a pessoa tinha plena ciência do delito que estava cometendo. Há uns 15, 20 anos, especialmente na esfera concorrencial, isso não era tão claro. Então, mas não combinei, na realidade estava preservando as condições de mercado, etc. Então, tinha algumas falas assim mais eufemísticas, vamos dizer assim, e aí a pessoa se vê numa situação de persecução criminal. Isso de fato empurra muitas vezes a mudança, né? Então que a pessoa, quando se vê numa situação de ameaça à sua pessoa, seja em termos da reputação e também até mesmo em termos de liberdades, isso pode levar a mudanças, tá? Isso muitas vezes leva a mudanças dentro da corporação, ou até mesmo pode levar a situações de se fazer uma leniência ou fazer acordos de cooperação, como de fato a gente viu em vários dos casos. Então, Clarissa, sim, acredito que a penalização na pessoa física ela tem um efeito, maior. Um peso maior. É claro que tem que saber quem é a pessoa correta para isso. Sim, você não pode mirar em pessoas que não tenham
comando ou que não tiveram uma participação efetiva, justamente porque aí, obviamente, leva-se a uma injustiça, né? Mas, sim, existe um efeito, isso tende a ter uma eficácia, e, portanto, é algo que pode, sim, ser considerado. Tá bom, muito obrigada. Doutor, o senhor, a ausência de compliance afeta, sob a sua ótica, mais a reputação ou o valor, né, patrimonial da empresa? Olha, eu acho que as duas estão juntas, né? Acho que a reputação está dentro do valor patrimonial, né? Tanto que para você trazer um investidor, para você comprar um produto, você às vezes compra mais pela marca do que pela qualidade, né? Porque você fala, poxa, essa marca o pós-venda é ótimo, né? Se eu ligo, tem ressarcimento, tudo mais. Então, sim, a reputação afeta o valor ali da marca, né? Quando você faz o valuation de uma empresa, quando você faz um M&A de uma empresa, quando você vai a mercado abrir ações, quando você vai emitir uma debentures, um CRA, né? Seja qual for ali, você percebe o quão rápido essas operações acontecem, né? É muito comum você abrir as ações numa empresa, às vezes ela entra na ação lá pregando com 16 e fala, poxa, fechou o pregão com 10, né? Ou seja, não teve comprador, não teve credibilidade, né? Não sei se é ali que eu quero pôr o meu dinheiro, né? E aí a gente acaba percebendo cada vez mais acionistas minoritários muito mais ativistas, né? Lendo mais jornal, lendo mais reputação, querendo pôr o dinheiro, né? Sabe aonde não quer pôr o dinheiro. Então, quando você fala que reputação ele é o maior valor da sua empresa, a gente chegou no máximo do valor patrimonial. Né? A reputação ela fala por si só. Né? Fazer negócio com qualquer empresa é sinônimo de respeito, é sinônimo de credibilidade, é sinônimo de confiança. Eu posso ter contratos leoninos que, sentado na mesa, eu faço um acordo correto. Né? Não precisa estar escrito ali, né, na carta pétrea. Né? Então, sim, reputação ele é o grande pilar do valor, tanto econômico e financeiro, de qualquer empresa. Tá bom? Ok. Luli, quais tecnologias de fato estão ajudando as empresas a mitigarem riscos e quais apenas criam uma sensação de segurança? Olha, acho que a melhor coisa que você pode fazer, considerando que uma vez feito não dá para alterar, são as ferramentas de mensuração de reputação e como que a gente consegue administrar essa reputação online dentro das plataformas. Deixa eu colocar um exemplo que é bem evidente e acho que é bem pertinente dentro desse seminário Caminhos contra a Corrupção, que fala de integridade e transparência. Teremos em outubro uma eleição a presidente com um candidato que está extremamente bem colocado nas campanhas, é um senador ligado à Alerj do Rio de Janeiro, com uma quantidade gigantesca de causas de corrupção contra ele, né, desde loja da Copenhagen até uma mansão não justificada, etc., coisa que, dentro do grupo dele, que é exatamente um grupo que defende a luta contra a corrupção, que fala que a grande ação daquele outro psicopata pai dele que cuidou da gente na pandemia era... Pior, psicopata incompetente ainda, né? Mas assim, aquele grupo que defende o fim da corrupção é extremamente favorável ao trabalho do Júnior e quer votar no trabalho do Júnior, no senadorzinho ali, sendo que ele é extremamente corrupto e a gente sabe, toda vez que a gente ouve uma notícia do Rio de Janeiro, ela não diz respeito ao Cristo Redentor. Então, é muito importante a gente ver onde que é administrada a imagem da marca. Porque quando a gente vê um grupo muito grande, cujo principal valor é a luta contra a corrupção, votar num candidato provadamente corrupto, ou ter a intenção de voto num candidato provadamente corrupto, mostra que a administração da reputação desse candidato é muito bem feita dentro de um lugar que a mensuração da reputação não é feita por aquelas pessoas que medem a sua percepção do mundo através da mídia de massa. Então, o grande problema que a gente tem hoje não é como eu
emito a minha mensagem. Acho que uma comunicação é uma via de duas mãos, e a forma como que essa mensagem é recebida, hoje em dia se tornou mais importante até do que a própria emissão da mensagem. O Odebrecht teve que mudar de nome para acertar a reputação dela. E, na verdade, ela basicamente teve que reconstruir a reputação do zero, porque o nome Odebrecht já não dava mais para seguir. A hora que você prende isso a um ser humano, pode dar certo, pode não dar certo. Para alguns seres humanos, não há marketing maior do que ser atacado por um grande grupo. Então, é muito preocupante, é muito delicado a gente analisar como que essa ação, como todo esse nosso compliance, é percebido. Senão, a gente se esforça muito em falar e muito pouco em ouvir. Tanto que a minha pergunta agora para o Dr. René é o seguinte: se você considera, né, o senhor considera o compliance um instrumento jurídico, ou ele se tornou um ativo estratégico realmente para a sobrevivência das organizações? As duas coisas, né? Instrumento jurídico, certamente, vários mecanismos, ferramentas, metodologias que são usadas para atingir o objetivo de fazer da empresa cumprir a lei, né? Basicamente isso, cumprir as normas, as regras em que está inserida. Agora, é ativo estratégico, não tenho dúvida. É ativo estratégico justamente porque a reputação, como o Gustavo Lucena comentou, é a base da confiança numa economia capitalista de mercado. Obviamente que isso gera valor por conta que as pessoas confiam, os seus pares confiam, portanto, é mais fácil contratar como empresa que é conhecida, que tem essa reputação de ser compliant. O mercado de capitais também se abre de maneira justamente porque confia que as demonstrações financeiras potencialmente também vão estar bem preparadas, e por aí vai. Você tem obviamente um efeito em cascata dos benefícios de ser uma empresa notoriamente que segue a legislação e cumpre, né? Então, vejo como ativo estratégico, obviamente que também e até interessante, Clarissa, vi situações também em que operações ou até de M&A, né, a empresa ser vendida, ou especialmente no caso de venda de empresa, realmente a falta de compliance já vi ter impedido a realização de algo que para uma determinada família, para um determinado grupo econômico, era muito relevante realizar determinada operação, que acaba não sendo realizada seja porque existe uma situação de exposição, por conta de um processo administrativo aberto, por conta de alguma contingência bastante grande decorrente de uma situação de compliance. Isso cria muito ruído e muitos impedimentos à realização de negócios, muitas vezes em situações de auditoria que são realizadas nesses processos, efetivamente podem até levar não à realização de operações. Então, sim, é um ativo estratégico, mas obviamente temos aquelas questões que eu já coloquei no início, do valor desse ativo estratégico, muitas vezes ser comparativo ao próprio mercado e como as outras empresas vêm trabalhando. Então, nosso papel é de alguma forma manter essa voltando não mais para a realidade, mas para a esperança que mantenha-se, né, a crença no compliance como algo estratégico para as empresas, porque isso obviamente se reverte também para a sociedade. Porque, assim, de novo, né, com a minha falta de conhecimento, né, aprofundado sobre a matéria, eu fico pensando, hoje a gente tem muitas empresas médias ou até mesmo pequenas que são compradas por grandes grupos, né? Então, eu achei realmente que o compliance, né, fosse uma obrigação quase de toda e qualquer empresa, né? Talvez uma empresa média devia ter, não existem critérios, por exemplo, uma empresa média não existe, não é um dever. Você tem o dever de cumprir a lei. Sim, o dever de cumprir, né, a lei. Isso, mas aí isso é velado. É velado, não é implícito, tácito, vamos dizer assim, é dado, né? Você ter mecanismos de compliance, especialmente você está colocando a questão da perspectiva da empresa média. Isso, né? Isso.
Na empresa grande, o compliance ele serve muito para dar transparência para os administradores de que nada está acontecendo que não esteja às suas vistas, né? Por estruturas muito grandes, com operações num país continental, obviamente que nem sempre é possível acompanhar tudo o que acontece. Para a empresa média, em menor proporção, isso também pode ser verdade. Se você tem uma equipe de vendedores, Exato. se você tem uma equipe que participam em licitações, não necessariamente o diretor, o dono da empresa, sabe exatamente aquilo que está sendo feito na ponta, né? Então, as ferramentas de compliance, treinamento, etc., eles servem para dar a confiança de que se aconteceu algo, ou se acontece algo, é porque aquilo não está relacionado com uma direção da companhia e potencialmente seja isolado, né? Então, de alguma forma, o objetivo é um pouco esse. Pode acontecer, e se acontecer, na realidade, vai ser mais fácil de perceber que seria algo isolado. Mas não existe uma obrigação de se ter mecanismos de compliance. Isso até para né? vocês três, assim. Eu tenho um caso, né, de uma empresa, posso falar, não vou falar o nome da empresa, claro, de uma amiga, o marido dela montou uma empresa. E ele era empresa intermediária, vendia produtos de limpeza. E ele, uma época, ganhou muito dinheiro, mas muito, assim. Ele vendia para Procter e tal. Só que aí eu acho que, assim, aquela mentalidade, começou a ganhar tanto dinheiro e esqueceu. E aí ele começou a levar os produtos para outro estado, para recolher menos imposto. O que isso fez? Fez com que a empresa simplesmente fosse para o fundo do poço. Entendeu? E aí, porque as empresas que distribuíam os produtos perceberam, e agora tem processos nos quais elas falam, não, você fazia isso, mas nós que fornecíamos o produto para você não sabíamos. E aí fica aquela briga. Mas é uma falta de uma política, né, de transparência que levou simplesmente ele praticamente à falência, né? Praticamente não, à falência. Uma empresa média que tinha muitos funcionários e foi uma cadeia que foi desestruturada. Clarissa, você tem a questão da maximização de lucros, né? O empresário, muitas vezes, ele está voltado a isso. Eu acho que é isso que permeia a cabeça do brasileiro. E busca eficiência econômica. Claro que isso tem que ser feito de acordo com uma boa análise de risco. Então, no caso, era uma análise de risco tributário que precisava ser analisado e, portanto, muitas vezes, mesmo que tenha analisado o risco, o empresário pode ter comprado aquele risco. E aí isso eventualmente acaba levando a uma situação como essa. Então, aqui é muito mais uma questão de risco, não necessariamente de compliance. Aqui era uma análise objetiva sobre se ir para um outro estado, isso levaria ou não ao risco tributário. No caso do boa prática, isso não é uma boa prática. Isso não era uma boa prática. Correto. Ele desviou da boa prática, né? Correto. Que não deixa de ser um ganho financeiro. Desviou total da boa prática. Está pagando um preço bem alto. Eu gostaria de saber, doutor, se podemos afirmar que existe uma relação mensurável entre as falhas de compliance e a perda de confiança dos investidores. Me parece que sim, por tudo que a gente tem discutido aqui, mas é uma pergunta que sim. Acho que até na minha fala anterior eu devo ter puxado um pouco mais isso, né? Toda falha de compliance traz... Eu falo que são ciclos e contraciclos, né? Não dá para a gente cuidar de tudo. Não dá para a gente ser compliance 100%. Né? Acho que o Dr. René trouxe isso muito importante. Se o executivo não sabe o que ele tem que estar em compliance, como que ele vai assumir riscos? Né? A CVM ela é muito clara nisso, que ele chama de regra de julgamento de negócio, né? O Business Judgment Rule. Às vezes sai casos públicos e fala, poxa, mas o administrador executivo não teve multa, não foi preso. Não, porque ele assumiu riscos, mas ele cumpriu todas as leis, né? Tem vários casos ali de processos administrativos que fala, todo administrador tem que assumir risco. Todo administrador tem que, né, olhar e ter aquele apetite de, às vezes, ser milítrofe entre perder e ganhar, e quando ele ganha muito e faz parte do negócio. Mas se ele não sabe o que ele tem que estar em compliance, ele acaba assumindo muito mais que riscos. Ele acaba descumprindo leis, protocolos, que é o caso desse caso, né? Então, quando eu falo, você quer assumir riscos? Isso é performance ou é compliance? Né? Eu sempre uso essas duas expressões, porque os dois acabam com AC, né? Compliance e performance. Eu acho que quando a gente fala só de performance, eu estou
tomando decisões míopes de algo sobre compliance. Então, sim, essas falhas mostram que a empresa trouxe dinheiro burlando leis, negligenciando leis, né? Então isso não volta. Isso, de fato, arranha qualquer reputação, né? Arranha qualquer chance de investimento. E estamos falando do nosso sobrenome, né? Sempre quando eu falo para algum diretor de empresa, eu falo, você não está aqui só 1 ano, 2 anos. Você é o Gustavo daquela empresa. Esse nome, o seu nome naquela empresa vai seguir com você para o resto da vida. Então faça o teu melhor. Não negligencie, né? Não permita, não flexibilize, que você vai levar esse nome para o resto da sua vida. Então sim, tanto para investimento como para a própria reputação pessoal. Lully, é possível ter boa governança sem apoio tecnológico robusto? Não, em né? curtas. Mas primeiro vamos dar uma leveza aqui. Vamos Acredito que eu também mereço ser chamado de doutor, considerando que eu tenho 2 doutorados. É verdade. Afinal de contas, sempre, eu sei disso. Às vezes o cara só tem a graduação, já é doutor. Eu sou bidoutor. Deixa eu explicar. Diga-me tudo. Porque Lully é uma coisa assim, quase carinhoso. Sim, apelido de Poodle Socialite Luciana. Eu não tenho culpa que me deram esse nome para falar. E aí, quando eu vejo Lully, automaticamente eu falo Lully sem doutor. Eu tenho uma aluna ótima que o nome dela é Calu, é o nome dela, o nome que os pais deram para ela, Calu. E daí nós decidimos que a melhor coisa seria ela assumir um apelido, e o apelido dela é Doutora Carmen Lúcia. Então todo mundo se refere a ela como Doutora Carmen Lúcia, e no documento oficial ela está como Calu. E aí as pessoas ficam, mas o que raio está acontecendo, pelo né? amor de Deus. Não, mas aqui, voltando aqui à questão, não há. Quando a gente tem uma revolução tecnológica, ela é muito rápida, e algumas são mais rápidas do que as outras. Existem várias ferramentas de monitoração de mídia social, de pesquisa de mercado em mídia social, e elas são extremamente desagradáveis dentro dos conselhos das empresas, porque elas não vão concordar com o ambiente que o indivíduo que normalmente está no conselho da empresa vive. Vamos pegar o conselheiro médio. Ele vive dentro de um bunker, que é um condomínio fechado, que tem as suas regras próprias e 16 medidores de metal antes de ele conseguir entrar em casa. Ele trabalha dentro de um lugar que parece um shopping center e ele vive dentro do iPhone dele com o Spotify dele. Esse indivíduo não faz ideia do que estão falando da empresa dele. E aí, a hora que qualquer pesquisa de monitoramento, qualquer pesquisa de mercado, qualquer pesquisa de nicho, principalmente, quer dizer, às vezes você tem um produto de nicho, um produto que vai falar com idosos, com crianças, com pessoas de outras etnias, e a hora que essa pesquisa de nicho mostra para o indivíduo que ele está errado, ele não é capaz de compreender. Acho que a gente tem um maravilhoso exemplo disso no que aconteceu nos Estados Unidos, quando o Elon Musk vai ajudar a construir o governo Trump com o Doge, e as ações da Tesla despencam. A hora que ele se torna o segundo e depois quase o terceiro homem mais rico do mundo, ele percebe que ele está fazendo uma enorme besteira, ele percebe que aquilo teve um enorme dano à reputação dele, ele sai de lá, e como a reputação dele é composta de fanáticos, as coisas voltaram ao normal. Então, assim, se você for ver o sucesso de empresas como Temu, Shein, AliExpress, são empresas extremamente tóxicas, que têm uma pegada de carbono gigantesca, e as pessoas não estão absolutamente nem aí. Por quê? Porque a maior parte das vezes a reputação de uma empresa como uma Shopee, uma Shein, ou até uma bugiganga qualquer do Mercado Livre, o que ela tem olha, que achado que foi isso, achei isso aqui numa promoção e não me custou nada. E quando é esse o valor, é muito complicado. Então veja, é muito difícil tá aqui na minha posição dentro desse debate, porque eu acredito muito na estrutura de compliance. Eu acho ela extremamente fundamental. O problema é que empresas não são pessoas. E cada vez mais as empresas estão sendo pulverizadas por uma quantidade enorme de pessoas, que são o público interno, o público externo, o público que não é nem interno nem externo, mas ouviu falar da empresa e saiu dando palpite, porque quando a gente tem um ambiente de mídia social, todo mundo é compelido
a dar a sua opinião o tempo todo sobre tudo e muito rápido. E você sabe, quando você dá a sua opinião sem pensar, a maior parte das vezes você vai falar bobagem. Então, o problema não é o compliance. Eu acho que assim, tudo que é dito aqui é extremamente válido. O problema é que o mundo lá fora mudou muito rápido. E as estruturas de compliance, elas não estão considerando isso. A hora que você faz uma consulta num chat GPT, por exemplo, e o chat GPT, por sua vez, como ele não é inteligente, ele vai procurar a informação dele nas mídias sociais, e ele te dá uma resposta, aquilo ali tem valor de oráculo. Sabe? Aquilo ali é mais poderoso do que o Google, porque o Google ainda indicava, olha, aquele fulano está falando a verdade, você pode discordar daquele fulano. A hora que eu, chat GPT, digo para você que isto é verdade, é muito complicado. Agora, a hora que eu pego, e acho que eu recomendo a qualquer um aqui, pega 3 concorrentes de um mesmo segmento de mercado e pergunte para uma dessas IAs, qualquer uma delas, qual dessas empresas é a melhor, qual dessas empresas eu devo confiar, qual dessas empresas tem o melhor ambiente de trabalho, ou é a mais honesta, ou é a menos corrupta. Ele vai dar uma opinião, porque dentro da estrutura do algoritmo de inteligência artificial, a assertividade é um valor. Então ele vai ser assertivo mesmo quando ele não está correto. E aí, o que adianta quando eu vejo uma clara mentira apresentada como valor de verdade por uma empresa que é percebida como inteligente e cuja estrutura jurídica está fora do país? Aí o que eu faço? Então, o grande problema é esse. Eu acho que assim, todas as manifestações, todas as iniciativas são extremamente válidas. O problema é que o ambiente lá fora se moveu, e como o crime sempre faz, ele se moveu mais rápido do que a busca por ele. Eu nunca consigo me esquecer de uma coisa que aconteceu em 2010. Veja, em 2008 o Bitcoin surgiu. Em 2010 a Polícia Federal desmonta uma estrutura de mineração de Bitcoin dentro da favela da Rocinha, operada pelo Comando Vermelho. Então, quer dizer, a tecnologia tinha 2 anos, Bitcoin não valia $5. E já estava usando isso. Então, o problema é esse. O problema é que é muito confortável quando eu estou apoiado dentro de uma estrutura muito sólida, que faz todo sentido, que eu não veja que aquilo que está lá fora, que parece ser marginal, parece ser periférico, parece ser uma bobagem qualquer dessa juventude, de repente se torna extremamente estratégico, e as crianças estão crescendo. Nós temos que educar as crianças, como Sim. disse a doutora Rose. Tirá-la das telas. Obrigada, doutor. E mais uma vez, eu peço desculpas, tá? A culpa é do Roberto, doutor Roberto. É que, de novo, Lully é um nome assim, né? Mas, enfim, você aceitou Claro as desculpas? que sim, lógico. Então tá. Vamos partir, então, agora eu vou fazer uma pergunta final para todos, né? Para cada um responder, porque nós já temos perguntas aqui de acho que é de alguém que está fora, que está nos assistindo pelo YouTube. Se cada um de vocês pudesse dar um elemento indispensável para a preservação da reputação de uma empresa, qual seria, assim? Você? Vou chamar de doutor, então, agora você. Exatamente. É tá o que eu ótimo. falo, a gente, advogado tem muito isso, né? Doutora, dentro do meu escritório elas me chamam e falam, eu não sou, porque eu não fiz doutorado ainda, né? Ainda não fiz. Então, o dia que eu fizer doutorado, né? Doutor para mim é médico, não sei, eu tenho essa Estamos percepção. numa Ou quem conversa, fez pode me doutorado, chamar de René, quem fez doutorado. René, você, Mas o Lully fez, né? embora Falou. tenha muito orgulho de ser doutor aqui por essa casa. É isso, então, você é doutor. Bom, mas um elemento crucial, eu acho, os mecanismos eles são importantes, tudo aquilo que é estrutural, obviamente que dependendo da companhia, do grupo econômico, você pode até ter vontade, mas também vai ser necessário fazer aquela implementação, o recurso, etc. Mas acredito que a mentalidade de compliance é o que faz a diferença, né? Não adianta nós termos estruturas lindas, cargos pomposos e, na realidade, a mentalidade não está presente. Então, acho que é isso. Obviamente que isso pode ser um desafio para muitas empresas, mas muitas vezes
aproveitar uma crise, né? Tem aquele ditado que nunca deixa uma boa crise passar, né? Para fazer as mudanças corretas. Então, eu acredito que a mentalidade, nem que seja vinda de situações traumáticas, mas o melhor é pelo convencimento de que é um ativo estratégico. Então, começaria por aí, pela mentalidade de compliance. Cultura, né? A cultura, exatamente. Você? Obrigado. Acho que 2 coisinhas. Primeiro, não tem copy-paste de programa de compliance. Faça o teu e cumpra o que você fez, ponto. Seja ele pequeno, seja ele médio, seja ele grande, né? Torne aquilo como seja seu, do seu tamanho, do teu porte, da tua complexidade, e faça, né? E acho que a segunda, vou usar aqui a provocação muito positiva do Dr. Lully. Eu estava em Naples semana passada e 2 dias o Congresso falou sobre um novo julgamento, que eu queria até falar um pouco sobre isso, que está todo mundo utilizando a inteligência artificial, isso vai escalonar cada vez mais, e as pessoas vão perder o senso de julgamento. Tudo virou uma verdade, tudo é igual para todo mundo, e a gente está muito preocupado como executivos de criar novos gestores, novos líderes sem julgamento. Então, é um ponto de atenção que eu queria deixar para reflexão. Muito obrigada. Pois é, eu queria deixar como palavra final aqui, o mais importante é que a compliance, ela é a estrutura do prédio. Se uma empresa não acredita em transparência, em igualdade de direitos, em honestidade, não há o que você faça que o prédio vai cair. Então, assim, o que eu chamo a atenção é que as pessoas hoje só olham para a flor. Ninguém quer saber se a raiz é sólida. As pessoas hoje só olham para a fachada. Ninguém quer saber se a estrutura é sólida. Antigamente, a fachada escondia uma estrutura sólida. Era impossível ter uma fachada bonita sem uma estrutura sólida. Hoje, a gente viu, por exemplo, cada nova bolha é um espetáculo, né? O que aconteceu com aquela empresa, aquela bolsa de criptomoedas nos Estados Unidos, o Sam Bankman-Fried ali, que, né, durante o Super Bowl tinha anúncio, todo mundo, né, de Gisele Bündchen, vários atores falavam dela, e o sujeito hoje está enfrentando 30 anos de cadeia, né? Quer dizer, então, hoje em dia é muito fácil você fazer uma casca de ovo sem ovo dentro. E a compliance, ela é a estrutura, ela é fundamental, ela precisa existir. O problema hoje, e é por isso que, para mim, foi muito importante participar desse debate, a reputação, ela não é construída com compliance, ela é construída com a percepção da compliance. E a percepção da compliance está rapidamente mudando de canal. Muito obrigada. E a reputação, de novo, né? Eu acho que, assim, voltando a doutor, assim, por ser advogada e ser da área de família e tal, eu acho que é isso. A educação realmente é a base, não tem como, mas eu acho que a gente não precisa pedalar muito aqui no Brasil, porque a gente está, assim, como é que vai fazer com essas crianças que não tem escola, que o professor ganha mal, que a escola é longe, que não tem lanche, né? Que o pai coloca no iPad para ter uma folga, quer dizer, exato. A criança está com a babá ou está com o iPad? Não, e eu vejo lá nas minhas demandas, assim, aí falando um pouco de educação, né? A criança manda na mãe, no pai. Não é assim, não é que eu seja tão rigorosa. Porque a criança tem um conhecimento que os pais não têm. A questão é, quando que a criança deve ter um celular? Aos 14. Quando que ela deve ter mídia social? Aos 16. Quando ela Antes deve disso, nada. Que come, por exemplo, entendeu? Então, assim, começa daí. Sim. Né? Como se fala bom dia na escola, então, se não fala, se trata todo mundo igual. Eu acho que um ponto importante, a gente precisa separar internet de smartphone de mídia social. Deixa eu refazer uma coisa que eu falei. Uma criança de 4 anos ter acesso a um tablet ou um smartphone não é um problema se a ferramenta que ela usa, ela é uma ferramenta não social, ela é uma ferramenta, pode ser uma ferramenta criativa. Por exemplo, um aplicativo de desenho, um Canvas, pode ser extremamente útil para uma criança. Minecraft, não. Roblox, não. Mídia social, de jeito nenhum. Instagram, a melhor coisa é nunca ter.
Ponto. Sabe? E as quando mães você que tem colocam nunca. os filhos, colocam toda a Então, família. e os grupos, e principalmente os grupos de WhatsApp. Mas isso é um outro debate, é uma outra questão e precisa ser analisada com cuidado. Mas tudo isso tem a ver com reputação, né? Sim. Né? Enfim, agora vem uma pergunta, acho que cada um poderia responder da sua forma. Considerando o avanço das leis anticorrupção, como a lei anticorrupção brasileira e o aumento da responsabilização individual, até que ponto o seguro de ou pode gerar uma falsa sensação de segurança para executivos, reduzindo o senso de accountability pessoal em decisões de risco? Entendeu? A outra não era para É isso encerrar? que eu falei. Eu disse que era para encerrar mesmo. A outra não era para encerrar. Não, era encerramento, mas não. Aí, foi a pergunta que eu fiz. Agora é uma pergunta de Vamos lá. fora. Rapidinho. Não existe seguro de Eno se você não comprovar a tua diligência profunda, a tua manifestação profunda naquele tema, e se você também não fizer o seu dever de informar. Né? Ou seja, você sempre quando acontece alguma coisa, fala, mas você sabia? Não sabia. Poxa, você não foi diligente. O teu papel ele exige uma diligência. Ah, você foi diligente? Fui. Mas você informou? Não. Olha o teu outro dever não sendo cumprido. Então, você tem que ser muito precioso no seu dia a dia, no seu trabalho, senão não tem dia novo. É isso. Não tem como te defender. Se não tem como te defender, não há seguro que te cubra. O doutor colocou como resposta também. Eu quero só trazer aqui para a lembrança da gente o Alcoólicos Anônimos. Se você está há 30 anos sóbrio, todos os dias são dias de luta. O primeiro dia do 30º ano não é diferente do primeiro dia do primeiro ano. E eu acho que o grande problema de estruturas como essas é que o indivíduo cria barriga. Então, ele foi muito, assim, porque, de novo, né, a pessoa seguiu fielmente cada pequeno protocolo da estrutura de compliance no primeiro ano. E deu muito certo e a empresa foi muito bem. E lá pelo 5º ano, ou lá pela 2ª ou 3ª gestão que passa por lá, algumas coisas começam a deixar escapar e as rachaduras começam a se mostrar na estrutura. Então, eu acho que, assim, a busca por compliance ela deve ser feita todos os dias. Todos os momentos. Toda mensagem que você vai colocar é uma mensagem pública, que pode ser vista por todo mundo para sempre. A grande diferença é essa, quer dizer, antigamente você colocava uma coisa na televisão, era vista por todo mundo e depois desaparecia. Agora não, agora uma coisa que você falou pode ser vista por milhões de pessoas, todos os dias, daqui para o resto da sua vida. Para terminar, a questão do seguro de Eno, ele pode até dar alguma cobertura, mas é sempre patrimonial, né? Se tiver uma questão criminal, obviamente, ele não vai cobrir. Então, com isso, encerramos. Eu agradeço. Peço desculpas aí por a minha... né? E, enfim, seguimos aqui com... Por favor, a foto. Luli, mais uma vez, desculpe. Bem, eu gostaria de agradecer a fantástica participação de vocês todos, Clarissa, Gustavo, Luli, Renê. Luli não, desculpa. O Bidotor Luli, e eu peço aplausos para esse nosso grupo. Obrigada. Só para concluir rapidinho, você colocou bem, Gustavo, a questão da comunicação. A comunicação é fundamental quando você fala em reputação. Só que, primeiro, é preciso pensar que antes da internet, antes de blogueiro, de influencer, você tem uma mídia, uma mídia independente, que é uma mídia que serve de padrão, de start para o que vem depois. A internet não tem apuração própria. A apuração da internet não existe. É basicamente atrás da televisão, da rádio, do que a gente publica, inclusive via internet. Né? E outra coisa, é importante chamar o jornalista, porque tudo tem dois lados.
Tudo, exatamente tudo. E o jornalista tem a obrigação de perguntar quem, como, onde, por quê e ter mais dúvidas do que certezas. Só tem uma coisa. Antes de mais nada, reputação é fato. Não tem jornalista que vai publicar o que você quer que o jornalista publique. Mas se você tem fatos, tem um outro lado consistente, sim, chame o jornalista. Senão você tem que fazer igual o Vorcaro, né? Tem que pagar blogs e não sei o quê para falar mentira a favor dele. Aí não dá. Bem, agradecemos novamente a presença. Muito obrigada, foi brilhante. E agora eu convido Roberto Livianu para encerrar essa manhã brilhante de trabalhos. Queria chamar a mesa aqui para o encerramento dessa manhã, o professor João Grandino Rodas, que foi diretor desta faculdade, reitor da USP. É uma honra ter professor conosco aqui. Uma salva de palmas para o professor João Grandino Rodas. E quero chamar também, para estar aqui conosco à mesa, o Reinaldo Goto, que é Compliance Officer da BRF e que também nos honra com a presença. Uma salva de palmas também para o Goto. Eu quero dizer a vocês que realmente foi uma manhã extremamente produtiva, esse painel fantástico, assim como o anterior, assim como a conferência do Paulo Godoy, que nos ensinou muito sobre tecnologia. Nós vamos ter um intervalo para o almoço que vai ser mais curto, nós vamos precisar voltar às 14h30, e quero dizer que é um grande privilégio, professor, ter o senhor conosco, que fez história na reitoria da universidade, foi um paradigma na gestão da Universidade de São Paulo, e realmente é uma honra ter o senhor, e vamos ter um painel importantíssimo discutindo questões do âmbito internacional do direito, sobre a criação de um Tribunal Internacional Anticorrupção. Um privilégio ter o senhor conosco aqui neste seminário. Também é uma alegria ter você, Goto, que é uma referência no âmbito do compliance aqui neste seminário. Então, todos estão convocados para estar conosco aqui a partir das 14h30. Teremos mais 2 painéis importantíssimos e a conferência de encerramento com o professor Miguel Reale Júnior e depois o lançamento do livro Ética Imortal. Muitíssimo obrigado por enquanto e mais trabalho na última reta aí do nosso 10º seminário Caminhos contra a Corrupção. Muitíssimo obrigado. Sim, claro.